Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E o campeonato alagoano termina neste sábado. No estádio Repelé, às 4 da tarde, começa a segunda partida decisiva entre CRB e a equipe do Asa de Arapiraca. Todos os ingressos foram vendidos, num total de 13 mil. E a expectativa, com as gratuidades e com as crianças, é que o público seja superior a 14 mil torcedores. O primeiro jogo terminou no empate, em 2-2. A equipe do Asa foi melhor no primeiro tempo, melhor no início do segundo tempo, fez 2-0, teve a oportunidade de fazer mais. Mas aí fez um gol contra a favor da equipe do CRB. CRB foi buscar o empate e o jogo terminou empatado. Novo empate na capital alagoana leva a decisão para os pênaltis. CRB vencendo, chega ao 4º título consecutivo. Asa vencendo, volta a conquistar, portanto, a hegemonia do campeonato estadual. No lado do CRB, um desfalque. O Segovia saiu machucado na primeira etapa, lá no jogo em Arapiraca, e aí fica fora do time do CRB pelo menos 2 semanas. E o Miranda deve ser o titular no time do Clube de Regatas Brasil. A falta que o Segovia faz é muito grande. Jogador técnico, jogador de bastante experiência e que passa uma instabilidade para a zaga do CRB. Sem ele, logicamente, que o CRB também perde a sua jogada, o início da construção de jogada, que sempre também tem um bom início com o Segovia, fazendo com que a bola chegue diretamente para os atacantes da equipe do CRB. No setor de meio de campo, uma mudança pode acontecer em relação à partida que iniciou o jogo contra o Asa. É que o Caliel foi o titular, desta vez pode ser o Natan. Pode também ter a presença do Danielzinho no lugar do GG. Porém, o Danielzinho, em entrevista essa semana, admitiu que não está bem ainda fisicamente. Então, significa dizer que ele, começando a partida, provavelmente não termine, porque não suporta ainda 90 minutos. Também tem a dúvida em relação ao ataque. Vinícius Barata ou Tiaguinho. Tiaguinho também entrou muito bem, assim como entraram o Natan e também o Danielzinho. Vamos esperar, saber que time vai a campo. O certo é que o CRB vai lutar muito para conquistar o 4º título consecutivo. No lado do Asa, o Asa construiu uma boa vantagem, fez 2-0 diante do CRB, mas acabou cedendo o empate. Mas é um time muito forte, muito bem montado pelo seu técnico Raniel Ribeiro, e que chega na capital alagoana, inclusive tendo muita condição de vencer a partida. É um time que tem uma zaga muito bem montada, tem um meio de campo que funciona muito bem e um ataque que sabe jogar, principalmente fazendo a transição. Jogo de velocidade da equipe do Asa, tentando explorar o ponto fraco do adversário e conquistar as vitórias. Enfim, tem tudo para ser um grande jogo. Para esta partida, o Asa não vai contar provavelmente com o Kelita, que ele saiu machucado no primeiro jogo, sentindo o joelho, muitas dores, chorando, e aí não deve jogar. Muito embora informações dão conta de que na última segunda-feira ele já estava bem melhor e que no decorrer da semana chegou a trabalhar com o elenco alvinegro. O Asa, a gente entende que é um time muito bem treinado, bom tecnicamente, mas não tem tantas peças quanto o CRB para poder fazer alterações aí na equipe. Então, o time sem o Kelito deve ter ali o Zé Arthur e deve repetir a mesma formação que começou o jogo contra a equipe do CRB, apenas com a ausência do Kelito e entrando o Zé Arthur. O Asa, portanto, vem para a capital alagoana buscar o título de campeão estadual. Isso faz com que o jogo cresça, mas cresça muito. Lembrando que a arbitragem pertence à Federação Alagoana de Futebol. Reunião da Federação Alagoana com a Asa, com o CRB, e ficou definido que a arbitragem seria local. E é, de fato, 100%. Arbitragem comandada pelo Márcio dos Santos Oliveira, árbitro que tem 39 anos de idade, comandou inclusive o clássico entre CSA e CRB nesta temporada, professor de Educação Física, está muito bem entregue. A arbitragem de Márcio dos Santos, a Brígida Cirilo, que é árbitra em assistente FIFA, inclusive, e o Rondinelli dos Santos Tavares. Lembrando que a equipe do CRB solicitou, inclusive, da CBF, o adiamento da partida entre CRB e Ferroviário, marcada para a próxima terça-feira. O jogo seria na terça-feira, 9h30 da noite, agora acontece na próxima sexta-feira, dia 21.
8 da noite, no estádio Rei Pelé. A respeito da partida deste sábado, quem falou com a imprensa foi o Anselmo Ramon, ele que pode conquistar o título com a camisa do CRB pela 4ª vez consecutiva. Representa muito, né? Porque meu 4º ano aqui com a equipe do CRB, a gente sabe que não é fácil chegar 4 anos consecutivos numa final, e esse ano não está sendo diferente. A gente começou um pouco abaixo, mas com a chegada de alguns atletas, de alguns companheiros, a gente vem evoluindo a cada dia, a cada jogo, a cada treinamento, e espero que isso possa acontecer do título, que venha e que a gente possa fazer um grande jogo também no sábado, e que a gente venha comemorar esse título aí, que vai ser muito importante não só para o Anselmo, mas também para todo o grupo e a instituição CRB. Tá aí então, Anselmo Ramon falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando, CRB e Asa se enfrentam neste sábado, às 4 da tarde, no estádio Rei Pelé, valendo o título de campeão estadual da temporada de 2025. No lado do CSA, a equipe azulina jogou pela Copa do Brasil na noite da última quinta-feira, aqui na capital alagoana, pela 2ª fase da competição, e venceu a Tunaluso pelo placar de 5-0. Nos primeiros 24 minutos, a equipe maruja já vencia pelo placar de 4-0. Fez mais um gol. No segundo tempo, fechou o caixão, venceu por 5-0, garantido na 3ª fase da Copa do Brasil e recebendo a cota de R$ 2.315.000. Quem será o próximo adversário do CSA? Só vamos saber quando acontecer o sorteio na Confederação Brasileira de Futebol, ainda em uma data a ser oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol, como também o horário do sorteio. A equipe azulina, depois da partida, teve coletiva de imprensa do seu treinador. O Igor Magalhães falou da vitória importante e do avanço de fase na Copa do Brasil, fazendo uma análise do que foi o jogo. Graças a Deus as coisas ocorreram tudo bem, né? Se a gente imaginava o placar, não. A gente imaginava o nível de performance como foi. E aí o placar ele é desenvolvido naquilo que é construído em termos de oportunidade, com frieza de finalização, com tomada de decisão melhor no último terço para poder concluir com mais leveza. E a nossa equipe é isso aí que vocês viram, em termos de intensidade, em termos de identidade de jogo. E graças a Deus as coisas ocorreram tudo bem daquilo que nós planejamos, né? Com muitas variações, com jogadores muito leves, principalmente para poder aproveitar as movimentações para poder ser feliz na finalização. Igor, primeiramente, parabéns pela sua vitória. Eu queria saber como é que é o clima do CSA quando vocês sabem que vão jogar dentro de casa durante a semana, porque em casa o CSA está praticamente imbatível. Ele goleia, ele joga bem, ele tem uma sinergia muito boa com sua torcida. Como é que é a semana até chegar no dia do jogo, quando vocês sabem que vão jogar em casa contra o adversário que é possível vencer? Nós tínhamos isso como objetivo desde quando nós nos reapresentamos para começar a temporada. Por quê? Porque o ano passado tiveram muita dificuldade, né? Nós tivemos muita dificuldade. Desde quando eu cheguei, a gente tinha percebido isso, que a gente precisava voltar essa força do CSA. Eu tenho certeza absoluta que os adversários, quando vêm jogar contra nós aqui dentro, ele tem uma preocupação a mais. Por quê? Porque nós temos a força do nosso torcedor. E essa sinergia é uma verdade, não é uma fala, somente uma fala. Existe realmente uma sinergia de arquibancada e campo. Os jogadores têm muita confiança, principalmente. Agora, o detalhe de jogar só em casa, nós estamos tendo também grandes resultados fora de casa. Se pegar os números, principalmente desde quando eu cheguei, os números é muito equilibrado também fora de casa. Se pegar quantas derrotas teve fora de casa, são mínimas, né? O meu objetivo é esse, é tentar trazer equilíbrio, tentar trazer segurança para que eles se sintam confortável dentro do jogo. É lógico que em alguns momentos ou outros, o jogo fora do nosso controle, mas dentro da maioria dos jogos que nós tivemos, foram jogos com muita lucidez, com muita solidez acima de tudo. E graças a Deus a gente está vivendo um momento que a gente tem que entender que nós temos que continuar com a mesma batida, com a mesma humildade, entendendo que a nossa oportunidade de ter jogado da forma que nós jogamos hoje, ela só oportunizou uma nova oportunidade, somente isso. E agora nós vamos ter, para a próxima fase, confronto de 2 jogos. Temos que contar também com a questão do sorteio, né, para a gente ter uma esperança de alcançar um pouco mais. Era o nosso objetivo, dentro do nosso planejamento, alcançar essa 3ª fase de Copa do Brasil e graças a Deus conseguimos.
Tá aí então o técnico do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. O CSA que entra em campo, inclusive, neste domingo, desta vez pela Copa Alagoas, pela fase semifinal, jogando contra o CSE às 4 da tarde. Para esta partida, o técnico será o Igor Magalhães e deve ter um time alternativo. Não é o time principal que avançou de fase na Copa do Brasil, também não é o time que esteve representando o CSA até então no Campeonato Alagoano, ou seja, na Copa Alagoas. É o time B do CSA. O CSA quer, inclusive, conquistar o título de campeão da Copa Alagoas para poder, então, se garantir na Copa do Brasil da próxima temporada. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas e se você não é inscrito, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.